Eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo Rodrigues, gestor ambiental. Por favor, Ronaldo, o momento é todo teu. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Eu fiquei bastante lisonjeado pelo convite, ainda mais quando vi os outros colegas que estão participando, né, muito gabaritados, conhecedores do assunto aí da área ambiental. E quando a Natália trouxe a ideia de a gente participar, trazendo um pouco a visão da indústria, como que ela faz esse gerenciamento de resíduos, achei que poderia ser uma oportunidade bacana de mostrar um pouco o trabalho que as indústrias vêm fazendo ao longo dos últimos anos relacionado a resíduos. Porque muitas vezes a indústria ela é vista de uma maneira negativa quando se fala em meio ambiente, né? E por trás não é regra, né? Não quer dizer que todas as empresas são comprometidas, mas também não são todas que não são comprometidas. Tem muitas empresas que desenvolvem muito trabalho sério. E a ideia é trazer um pouquinho de como que a gente faz isso, como que é o gerenciamento de resíduos, como que a gente faz todo esse levantamento dentro de uma empresa e quais os cuidados que nós tomamos para poder fazer o descarte adequado. Tá? Obviamente é um assunto muito extenso, né? Muito detalhe, tem uma legislação vasta que traz muita informação, muita obrigação, então não seria impossível passar, né, no único encontro, mas espero dar uma visão geral de como que é feito esse gerenciamento e fico à disposição, e vou permanecer à disposição, tá, de todos vocês aí. Agora eu vou projetar aqui a apresentação, daí vocês me confirmem, por favor, se vai estar aparecendo para vocês. Bom, minha primeira formação na área ambiental foi técnico ambiental, entrei sem conhecer muito o que iria estar estudando, né, quando era jovem ainda, mas logo quando comecei a estudar, a gente já se apaixona pelo tema, né? Então, embora depois eu fui para a área da mecânica, estudando tecnologia, processos de produção, quando eu tive a oportunidade de voltar a estudar na área ambiental, voltei e já estou quase 20 anos aí na Misted Maxion, que é uma indústria metalúrgica, que está na cidade de Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba. Tá? Somos duas unidades hoje, somos duas empresas hoje. A que eu atuo fica aqui em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, a qual a gente já tem a parceria com vocês, do Trafer. E a outra empresa é a Greenbrier Maxion. Tá? Não tem problema chamar a nossa empresa de Maxion, tá? Temos capital da Maxion, que é empresa nacional, mas hoje 80% é de um grupo americano, que é a Amstead, e somos os maiores fabricantes de vagões do país já há alguns anos. Temos essas duas plantas que têm capacidade aí anual de produção de até 10 mil vagões, 80 mil rodas ferroviárias, podemos produzir até 28 mil toneladas de peças de aço baixo carbono, né? Aí uma questão interessante é que nossa fabricação de aço é com a sucata, né? Então nós compramos sucata metálica e tornamos ela novamente um produto. Então, antes de indústria de fundição, costumo dizer que nós somos uma indústria de reciclagem. Perfeito. Estamos no meio da cadeia do ciclo de vida do metal. E com uma infraestrutura dessa, né, um volume desse de produção, acaba que nos gera alguns inconvenientes, né? E aí a gente está falando de resíduo, nós ultrapassamos uma quantidade de 30 mil toneladas de resíduo ano, aproximadamente. Tá? É um volume bastante considerável, né? E se não tiver o adequado gerenciamento dessas toneladas, milhares de toneladas de resíduo, certamente a gente vai causar um impacto muito severo no meio ambiente. Então, a ideia é trazer essa visão e como que a gente faz o gerenciamento desses resíduos todos gerados nas nossas atividades. Aí, a quantidade, primeira pergunta, depois que a Natália fez o convite, eu comecei a refletir sobre o tema e a gente olha muito para o dia a dia nosso, né? Então, olhando para dentro da nossa empresa, eu já conheço os volumes, sei como que a gente trata, mas qual que é a dimensão, né? Qual que é a dimensão do problema resíduo hoje para o nosso país, né? Para o mundo? E aí eu fui pesquisar algumas fontes
E aí, para tentar encontrar essas respostas, aí o pessoal que estiver na sala e depois quiser contribuir também com emitindo opiniões, o quanto que acha que gera de resíduos, não sei se vocês têm ideia, eu fui buscar o dado e não tinha ideia, e também talvez os dados que eu encontrei não sejam tão precisos e é muito difícil a gente levantar esse dado numa totalidade. A primeira fonte de informação que eu busquei foi o governo. Então, o que eu encontrei foi um painel que o IBAMA mantém, onde ele registra a geração de resíduos no nosso país. Então, da onde que é esse resíduo, né? O IBAMA, ele, né, tem um relatório das atividades que tem fonte de poluição, são obrigadas a reportar as informações. E o que nós podemos encontrar nesse painel? Uma geração elevada de resíduos, onde a gente olha aí o histórico dos últimos 8 anos, uma média alta no volume de resíduos sólidos gerados. Essa linha azul na parte superior aí com os dados de resíduos não perigosos, e embaixo lá na cor rosa lá tá os resíduos perigosos. Mas aí eu estava analisando os dados, que eu queria trazer até dados específicos aqui do Vale de São José, talvez daqui de Cruzeiro, da nossa região, mas eu comecei a encontrar algumas inconsistências e muito possivelmente devido a erros no próprio lançamento das informações no site do IBAMA. Primeiro que me chamou a atenção foi o número de empresas cadastradas ali nesse painel. Tem 62.097 indústrias, empresas que reportaram a informação. Eu não sei se vocês têm ideia de quantas empresas tem no nosso país. Eu não tinha. Supera 4 milhões de empresas. Então, o que está reportado nesse relatório de atividade é um número muito pequeno comparado com o número de empresas que tem no nosso país. Obviamente, nem todas as empresas são obrigadas a reportar esses dados no IBAMA por talvez não serem fonte significativa de poluentes. Mas, com certeza, tem muitas empresas que deveriam e não estão cadastradas e não reportam. Então, o número é muito maior. Então, é uma média de resíduos industriais que a gente encontra dado cadastrado no site oficial do governo, diz que em torno de 320 milhões de toneladas por ano de resíduos industriais. Só que não é só a indústria que gera resíduo, nós também temos resíduos urbanos. E é o que a gente procura o volume. Eu encontrei no site da ABREL, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. A gente encontra também um volume ali, 2020 é o último dado que eu encontrei disponível, de 82 milhões de toneladas ano. Então, a gente está falando de mais de 400 milhões de toneladas ano de resíduo, olhando só resíduo urbano e industrial, já sabendo que é muito maior esse dado. E aí que entra a importância do gerenciamento, né? Se nós não gerenciarmos, se nós não cuidarmos desse resíduo de maneira adequada, obviamente a gente vai causar um impacto muito severo, e é o que ocorre em boa parte do nosso país, né? E na nossa região também, infelizmente. Uma coisa que eu não queria fazer, ainda mais depois de assistir ontem as apresentações que foram, né, trouxemos o tema ambiental, as discussões de uma maneira muito leve, e aqui a gente vai falar de gerenciamento, começa a entrar em legislação, falei, vai ficar chato, vai ficar maçante, a apresentação foi uma preocupação, mas não tem como a gente não trazer algumas definições, algumas questões da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece que quem gera o resíduo é responsável pelo gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos, que é um conjunto de atividades, de ações diretas e indiretas em todas as etapas desse gerenciamento, desde do mapeamento, da coleta, do transporte e da destinação final para um meio licenciado e adequado. Então, além de toda a preocupação ambiental, primeiro só um parênteses, quando a gente coloca a legislação, dá uma impressão que nós precisamos fazer para atender a legislação. É óbvio, né? É natural, a gente precisa atender às regras estabelecidas. Mas o motivo maior não é esse. O motivo maior é a preocupação realmente com o impacto ambiental que nossa atividade pode gerar. Então, o primeiro ponto com relação a fazer a gestão adequada do resíduo é porque nós temos que nos preocupar com o meio ambiente.
Segundo, se nós não nos preocuparmos com o meio ambiente, não fizer a gestão adequada, nós vamos deixar de atender uma legislação federal, algumas legislações estaduais, às vezes até municipais, que podem gerar sanções, né, multas severas, prejudicar severamente a imagem da empresa. Então, a gente tem que estar atento a essas legislações. Então, as indústrias hoje estão muito atentas com relação a esse atendimento, até mesmo porque nós temos muitas partes interessadas também nesse atendimento. E aí, que a gente entra na legislação, lá é bem claro que a contratação de serviço de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final do resíduo ou a disposição final não isenta a pessoa física ou jurídica de responsabilidade por danos. Então, nós não podemos considerar que se, por exemplo, a Amistad Maxim contrata a Dutrafer para fazer a gestão dos resíduos, paga por um valor para ela fazer essa gestão, e ela não faz o gerenciamento adequado e contamina o meio ambiente, e isso vira um processo, a Amistad ela não está isenta de responsabilidade, o gerador sempre é corresponsável por isso. Então, está bem claro isso na legislação, na Política Nacional de Resíduos. E ali fala que as pessoas físicas e jurídicas referidas no artigo 20. Daí, quais são essas pessoas físicas e jurídicas referidas no artigo 20? Daí, não vão ter que ler a legislação mais um pouquinho. No artigo 20 traz que estão sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento dos geradores de resíduos sólidos previstos em algumas alíneas da lei. No artigo 13. Daí a gente tem que ir lá no artigo 13, mas lá no artigo 13 traz uma relação, se a gente olhar a letra F, traz lá que os geradores de resíduos industriais. E aí todo mundo, né? Todas as indústrias têm que fazer o gerenciamento. Tá explícito, tá claro na política nacional. Então, o gerenciamento de resíduos ele é importantíssimo, porque se você não realizar, você vai causar impacto ambiental e vai deixar de atender uma das principais leis do nosso país. E o gerenciamento ele é complexo, né? Ele tem várias etapas no gerenciamento, não é só... Quando ele fala gerenciamento, a gente pensa, tem que descartar de maneira adequada. Sim, tem que descartar de maneira adequada. Porém, não é só descartar de maneira adequada, né? Consiste em você conhecer esse material, você segregar, você acondicionar, armazenar, transportar de maneira adequada, você garantir que ele não vai gerar impacto ambiental desde o momento em que ele é gerado. E isso sempre, dentro desse gerenciamento todo, você tem que ter um controle muito fino de documentos e criar registros disso. Rastreabilidade do seu resíduo, garantias que o seu sistema de armazenamento, de estocagem é seguro, né? Então, e isso gera muito trabalho, obviamente, dentro das empresas, mas é o que garante que você atende e que você não tem um risco minimizado de impactar o meio ambiente. Tá? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada etapa, eu vou tentar ser breve, daí os colegas me ajudem com o tempo, tá? Porque o assunto é extenso. Aí, o primeiro passo do gerenciamento é a identificação das fontes geradoras. Nós temos que conhecer o nosso processo e identificar quais são as saídas desse processo. Quando a gente fala saída, não é somente a saída do produto, né? Inclusive, e principalmente nesse caso, a saída do resíduo. Então, se eu tenho, por exemplo, um torno de um processo de usinagem, eu tenho a peça a ser usinada e a peça usinada, que seria o produto. Mas, junto, eu tenho uma geração de resíduo metálico, eu tenho uma geração de um óleo que é usado no equipamento, eu tenho uma emulsão oleosa que é usada no processo de usinagem. Então, eu tenho que qualificar, eu tenho que conhecer esse resíduo, onde que ele é gerado no meu processo. Isso de uma maneira bem fina. E dependendo do processo que a gente está falando, não é um levantamento simples, porque imagina uma grande indústria, né? Quantos processos que ela não realiza. Então, é importantíssimo conhecer bem o processo e conhecer essas fontes. E depois a gente vai falar o porquê também de conhecer essas fontes, tá? O segundo passo é a qualificação e a quantificação desses resíduos, né? A qualificação, tem a norma NBR 10.004, que é de análise de caracterização de resíduos, onde ela já traz uma relação definida dela de resíduos de origem conhecida,
Então, se você conhece a origem do resíduo e ele já está na norma como classe 1, você já classifica ele como resíduo perigoso. Se não é de origem conhecida e a norma já não pré-classifica ele, então a gente precisa fazer análise desse resíduo, análise de caracterização, verificar o status de lixiviado, de solubilização, de massa bruta, e identificar se ele é um resíduo perigoso, que a gente chama de resíduo classe 1, um resíduo de classe 2B, 2A, desculpa, que é um resíduo não perigoso, não inerte, e um resíduo classe 2B, que é um resíduo inerte. Tá? Então, essa qualificação é importantíssima porque ela vai nos auxiliar a depois escolher o modo de tratamento, lá na frente. Mas tem que qualificar o seu resíduo, você tem que conhecer a qualidade dele, que tipo de resíduo, que tipo de risco, de perigo que ele traz. Tá? E além de qualificar, pode dar mais um clique, por favor, é quantificar. Tá? A gente tem que implementar uma sistemática que te permita a pesar ou esse resíduo, ou você medir em volume ou em número de embalagens por um determinado período. A gente precisa conhecer, porque essa informação também vai ser necessária para você solicitar ao órgão ambiental as devidas autorizações para descarte, para você determinar o tamanho das embalagens, determinar o tamanho do caminhão que você precisa trazer para transportar, para determinar o tamanho da área de resíduos da sua empresa. Então, é imprescindível essas duas questões aí, qualificar e quantificar. Um passo seguinte seria a segregação. Tá? A gente precisa selecionar, né? Aí a famosa coleta seletiva de resíduos. Tem a resolução do CONAMA 275/2001, que estabelece um padrão de cores. Então, essas cores, né, da coleta seletiva não é a gosto, né? Assim, cada empresa escolhe uma cor, tem um padrão, isso para facilitar a identificação do coletor adequado para você descartar. Então, tem uma série de cores estabelecidas. As principais são o vermelho para o plástico, o azul para o papel e papelão, amarelo metal, o cinza também para os resíduos não recicláveis, o marrom para orgânico, né? E é importante você segregar esses materiais, esses resíduos, e não misturá-los. Isso vai permitir você dar uma destinação mais adequada para os mesmos, reduzir despesa e provavelmente gerar receita. Tá? Então, a segregação também é uma parte do processo de gerenciamento importante, onde você estabelece através de procedimentos, instruções, como que você vai fazer isso. E tudo isso, pessoal, é documentado, tá? Todas essas etapas você documenta, porque você tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos para atender a legislação, para atender a Política Nacional de Resíduos. Então, uma vez quantificado, qualificado, segregado, temos que definir os modos de acondicionamento desses resíduos, né? Então, a gente fala acondicionamento e armazenamento, né? Que são bem diferentes, né? O acondicionamento é você colocar esse resíduo sólido no interior de recipientes próprios, né? Seguros, estanques, em condições adequadas, visando a estocagem posterior ou coleta sem risco, né? Não podemos usar qualquer tipo de embalagem para armazenar esses resíduos, para condicionar esses resíduos. São vários, né? São vários tipos de caçambas que tem disponível no mercado. A própria Dutrafer tem alguns modelos aí que ela oferece para os seus clientes. Os mais comuns, eu acho que é a caçamba Brooks, que é a poliguindaste ou a caçamba de entulho, né? Que é muito comum a gente ver. Geralmente a gente vê sem a tampa, que acaba sendo um problema, né, nos municípios, pelo menos aqui na cidade que eu moro. A pessoa contrata e coloca uma caçamba de entulho e o pessoal costuma descartar o resíduo doméstico nessa caçamba, né? Sendo que tem coleta de lixo, né? A caçamba Rolon também é muito utilizada. Tem as caçambas que já tem o compactador, que para grandes volumes é interessante, você aumenta, né, a sua capacidade de transportes, aí é interessante porque os custos logísticos às vezes atrapalham talvez você escolher uma destinação mais adequada. Tambores e bombonas também é muito usado, principalmente para produtos químicos, né? Ou semissólidos, líquidos.
Aí tem, além de ter as bombonas plásticas e os metálicos, você tem também de tampa fixa e a tampa removível. E aí um detalhe, precisam, se for para transporte se for para armazenamento, acondicionamento de resíduo químico, tem que ser embalagem homologada pelo Inmetro, tem norma específica, não pode ser embalagens reaproveitadas, tá? E contentores plásticos, além de outros, né? Na empresa, na Amistad, a gente usa muito Big Bag também, para armazenar resíduo de areia, outras poeiras, mas tem uma variedade grande no mercado, mas essas são as principais. Depois de acondicionado, a gente precisa realizar um plano, né, de coleta e armazenamento, o que ocorre em muitas indústrias, principalmente nas médias e maiores indústrias, é a criação de uma área específica para armazenamento de resíduo, que geralmente ganha o nome de central de resíduos, né? Eu nunca tive problema com esse nome, central de resíduos, mas eu não gosto de usar a palavra lixo e já estou deixando de gostar também da palavra resíduo, porque o material é resíduo talvez para naquele momento, em determinado processo, mas para outras indústrias ele não é resíduo, né? Então, a gente já está pensando em mudar o nome da nossa central de resíduos para central de materiais sem utilidade momentânea, alguma coisa do tipo. Aí, para definir essa área de armazenamento, a gente tem que observar algumas normas técnicas. São duas principais normas para os resíduos classe 2, que daí engloba a classe 2A e 2B, tem a BNT NBR 11.174, e para resíduos perigosos, a NBR 12.235. Tá? De maneira macro, falando para vocês, o que muda é que você tenha, para resíduos perigosos, precisa ser em área com sistema de contenção, piso impermeabilizado, uma sinalização mais robusta desses resíduos, e a área deve ser preferencialmente coberta, tá? E dá ênfase no preferencialmente, porque às vezes tem a sensação que é obrigatório ser coberta. É preferencialmente e recomendável, tá? Mas não é obrigado. E também tem as normas de rotulagem de resíduo, e daí vem a BNT 16.725, que estabeleceu a ficha de informações de resíduos sólidos, tá? Que ela substitui a FISPIC. Muitas vezes a gente fazia expedição de resíduos com a FISPIC. Hoje a gente usa a ficha própria daquele resíduo. Aí vem uma etapa importante, né? Aí tem até um caminhão bacana ainda do Trafera aí, que realiza esse trabalho aí, inclusive para a Amistad. Tem que ter muito cuidado. Depois de todo o trabalho que você teve para fazer o gerenciamento do resíduo dentro da sua planta, aí a hora que vai sair da empresa, você não toma cuidado. Aí você, né, e é um momento, eu acho, o maior risco, né, que é durante o transporte. Imagina só, você teve cuidado de caracterizar, de acondicionar, de armazenar, identificar, e aí você não seleciona a empresa transportadora, e o risco de acontecer um acidente é elevado, né? Então, os resíduos devem ser transportados com o uso de equipamentos adequados, em bom estado de conservação, observando aí, atendendo as legislações, obviamente. A carga tem que estar muito bem acondicionada, para evitar o risco de vazamento, derramamento nas vias. E aí a legislação, meus amigos, para transporte, ela é vasta, né? A principal é a NTT 5.232/2016, mas são muito, é muito específico. Dependendo do tipo de resíduo, tem uma legislação específica para ele, aí requer muita leitura, muita pesquisa para você enquadrar e atender essas legislações. E além de ser um momento de maior risco, na minha opinião, de ocorrer um acidente ambiental no transporte, é também o maior momento do risco de autuações por não atendimento à legislação. Porque a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, obviamente, ela faz a inspeção desses veículos e, se não atender, ela vai fatalmente autuar a empresa. Aí nós vamos chegar na etapa final, né, que é o tratamento de disposição final. Com relação ao tratamento
e a disposição final, a destinação do resíduo, ela inclui, né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, né, são várias possibilidades aí de destinação, tratamento e destinação final. Também ela traz no artigo 9, né, os princípios ali dos R's, né, ontem a Cindy comentou dos 4 R's, eu lembrei de mais um R, agora são 5 R's, né, não é de Ronaldo, é de recusar, né, incluindo aquela lista que a Cindy apresentou, né, para a gente rever nossos conceitos, né, e aí eu vou entrar nisso, só que a gente for falar um pouquinho de economia circular, rapidamente, obviamente, que é outro assunto também que daria para a gente conversar aqui durante um bom tempo. Então, a legislação traz que a gente precisa fazer a disposição final desses resíduos e o tratamento adequado, né? Então, a seguir, a gente tem alguns tipos de destinação, os mais comuns, né, nas indústrias, tá? Inclusive na Amsted. Obviamente, dá preferência. Fiz questão de colocar o aterro do lado direito lá, porque ele é a última opção. Eu sempre digo, por melhor que seja o aterro, por mais que ele seja nota 10 pela CETESB, ele tem que ser a última opção. Tá? A gente não considera ele primeira opção nunca, embora ele seja muitas vezes comercialmente a mais interessante. Tá? Se a gente comparar o aterro, por exemplo, com o coprocessamento, é na ordem de 10 vezes mais barato do que o coprocessamento. Só que muitas vezes você está criando, como eu disse, né, e a lei diz, né, você é corresponsável. Se o resíduo não vai se decompor, se ele é inorgânico, daqui 10, 20, 30 anos, esse resíduo continua sendo seu. E se tiver um problema nesse aterro, você é corresponsável. E a gente fala como uma hipótese, né, e se acontecer, não, já aconteceu. Tem indústrias, grandes indústrias, que teve problema e tem problema até hoje com isso. Então, na hora de selecionar o destino, é muito importante a gente levar em consideração isso também, tá? Não só valores. E, então, as principais, né, a compostagem para resíduos orgânicos, obviamente a reciclagem, o coprocessamento, eu acredito que é uma alternativa interessante hoje, porque você tem o reaproveitamento energético, né? Esse resíduo ele é triturado, transformado em blend, e depois ele vai ser utilizado em fornos de cimenteiras. A gente tem incineração também, mas é um processo para pequenos volumes, na minha opinião, é um processo também bastante caro, e os aterros. Tá? Isso a gente olhando de uma maneira geral no sistema de gerenciamento padrão e considerando um sistema de economia linear. Né? Então, olhando, né? Tem o processo de produção, gerei o resíduo, destinei o resíduo, né? E além do consumo do recurso natural. Esse é o trivial, tá? Dentro do processo de gerenciamento. Aí fica algumas observações. Antes de realizar o descarte para qualquer que for o destino escolhido, deve-se verificar a existência de toda a documentação, obviamente. A empresa possui licença ambiental, tem cadastro no IBAMA, hoje ela precisa ter cadastro nos sistemas de MTR, senão você não consegue nem emitir a documentação para enviar esse resíduo para ela. E uma recomendação é visitem o local para verificar as condições operacionais, né? Papel é complicado, né? Às vezes a empresa tem licença, a licença é bonitinha, está válida, mas às vezes nem fiscalizado a empresa foi. Então é um risco você enviar o resíduo sem conhecer. Então eu recomendo, é uma boa prática fazer essas auditorias, essas visitas que eu chamo de homologação dessas empresas. Tá? Não foi diferente com a Dutrafer, a gente teve na Dutrafer antes de começar a trabalhar com vocês, e foi um dos motivos que a gente começou a trabalhar, porque a gente viu o quanto é sério, como que era manipulado e armazenado os resíduos. Então, é necessário, tá? Para a segurança do negócio, tá bom? E aí a gente começa a sair um pouquinho dessas etapas de gerenciamento de resíduo e, como eu comentei, isso é dentro de um sistema da economia linear, né? A gente tem um sistema de extração, onde a gente considera que nós temos os recursos, né, disponíveis, infinitos, e então entramos com esses recursos naturais, né, em forma de matéria-prima e insumo dentro do nosso processo de fabricação. Depois realizamos a distribuição no mercado, temos o consumo, na sequência o descarte,
e à disposição final e acabou a vida desse material, né? E vamos trazer mais, vamos extrair mais isso do meio ambiente, né? Isso no processo convencional. E aí tem toda uma mudança que está ocorrendo e que a gente incentiva e tenta desenvolver dentro das indústrias, que já é da economia, né? Que é onde a gente faz gerar e reaproveitar esse resíduo. A economia circular já é um outro conceito e não é só de reaproveitamento do resíduo, né? Como o tema central aqui da nossa conversa é resíduo, o foco vai ser em cima de resíduos. Mas na economia circular tem toda uma questão que a gente comentou ontem também, né, nas palestras, que é de reduzir a pegada ambiental, você desenvolver produtos sustentáveis, né, não tóxicos, bens duráveis, né? Hoje, os recicláveis não, os descartáveis são muito práticos, né? Mas causam um impacto grande no meio ambiente. Adotar métodos de produção mais limpa, usando menos recurso, adequar as manutenções para estender a vida útil de materiais e equipamentos, e também, lógico, a reciclagem, reuso, reaproveitamento de materiais e resíduos, né? E o modo que eu vendo isso dentro da empresa, porque na minha função, a minha formação na área ambiental, mas eu estou dentro de uma indústria metalúrgica de fundição que tem um potencial de poluição altíssimo, né? Eu tenho que fazer acontecer a questão ambiental dentro de um ambiente muito, muito severo, vamos dizer assim. E o que eu mostro para eles é que numa economia circular, além do ganho ambiental, você vai ter um ganho econômico. Então, você conseguindo levantar os dados, você consegue provar dentro da indústria, dentro da empresa, que aquilo lá vai trazer vantagens financeiras para a empresa. Não é só atendimento à legislação né, ficar de bem com o meio ambiente, que na minha opinião já é muito, mas você começa a identificar oportunidades de lucro, tá? Então, a economia circular veio para ficar. Eu acho que é um assunto, embora não seja tão novo assim, mas agora que está ganhando, né, mais atenção. E eu acho que fica esse desafio para nós que trabalhamos com o meio ambiente a desenvolver essas boas práticas aí, que certamente vai trazer uma série de ganhos. E aí, que eu já comentei, né, as boas práticas de gerenciamento de resíduo, quando a gente fala de identificar a fonte, né, conhecer as fontes de geração, as quantidades, os volumes, a primeira coisa que a gente tem que tentar é não gerar o resíduo, né? Por que eu sempre falo que resíduo é sinônimo de matéria-prima mal aproveitada? O resíduo mostra o quanto o seu processo é ineficiente. Eu provoco as áreas de engenharia aqui na nossa empresa, falo, pô, como o processo nosso é falho, né? Eu compro 1 tonelada de areia e descarto 1 tonelada de areia, né? Eu compro uma chapa de 1 metro quadrado, recorto ela e preciso jogar a outra parte fora. Então, isso mostra as ineficiências dos processos convencionais. Então, o grande desafio é não gerar, ou se não reduzir. Se não for possível isso, a gente reutilizar dentro do nosso próprio processo. Se não possível, reciclar, tratar e fazer a disposição adequada. Então, tem toda uma sequência, tá? E aí eu trago um estudo de caso aqui da nossa empresa para vocês, que é um processo de calcinação térmica de areia. A areia de fundição é um resíduo gerado em grandes volumes dentro do processo de uma fundição, tá? E essa areia de fundição, ela, no nosso processo, ela é utilizada na fabricação dos moldes que nós utilizamos para fazer o vazamento do metal líquido e fabricar nossas peças. Então, como vocês podem ver na figura aí do lado esquerdo, né, os moldes eles são fabricados de areia sílica, né, é uma mistura para tornar essa areia de fundição, à base de óxido de ferro, alguns produtos químicos, né, resina, catalisador. E uma vez que você faz o vazamento do metal líquido e ele vai se solidificar, lógico, tem um tempo de resfriamento, você destrói esse molde, toda essa areia, então, ela é descartada. Então, se você usou 1 tonelada, você descarta 1 tonelada do outro lado. E isso, até pouco tempo atrás, o único destino possível é aterro. Tá? Então, o que nós fizemos? Né? Começamos a desenvolver processos de reciclagem dentro da nossa empresa. Então, aqui a gente vê um sistema, né, linear, de economia linear, né, bem simples.
que você tem a extração da areia, então você tem impacto já na extração, né? É de cava, de mineração. Então a gente tem um consumo médio aí de areia nova na casa de 1.750 toneladas por mês, tá? Depois da implementação do sistema que eu vou mostrar para vocês, a gente passou para 250. Então você tem a extração, você tem o impacto do transporte em 2 momentos. Primeiro, para você trazer essa matéria-prima para a nossa empresa, você tem as emissões de gases, você tem o impacto durante o processo de manufatura. Então, essa areia depois utilizada, ela é armazenada, transportada novamente para a destinação final em aterro. Tá? Com o processo de reciclagem interna, que é um sistema de calcinação, então onde a gente promove a queima controlada dessa areia em um forno, ela deixa essa areia em condições de nova e ela volta para o processo. Então, quando ela retorna para esse processo, né, a gente consegue retornar 85%, eu reduzo o meu consumo de areia nova, então deixo de extrair do meio ambiente 1.500 toneladas por mês e deixo de mandar 1.500 toneladas por mês de areia para o aterro. E aí pode seguir, a gente tem alguns ganhos aí desse projeto. Aí desde a implementação desse projeto até hoje, a gente implementou em 2013, a gente teve aí quase 2.000 toneladas de dióxido de carbono evitadas, redução do consumo de 151.000 toneladas de areia e a mesma quantidade deixou de ser disposta em aterro. Então é um impacto ambiental, uma redução de impacto ambiental muito significativa. E aí eu queria passar um vídeo para você, só para passar a mensagem, porque o que eu considero, né? Nós não vamos mudar o sistema nosso de consumo capitalista tão cedo, né? É um grande desafio, né? Uma coisa engraçada, que você esse vídeo vai estar disponível no YouTube, depois a gente compartilha o link com você. Né? Mas a hora que você entra lá no YouTube e coloca lá para pesquisar, antes de abrir o vídeo é sobre sustentabilidade. Aí o que abre antes do vídeo de sustentabilidade? Propaganda. É propaganda incentivando o consumo todo momento. Então, não vai ser simples, não é simples, né? Por isso que está falando, cada um tem que assumir sua parcela de culpa, né? E sua responsabilidade, começar a mudar suas ações. Então, o que eu acho bacana é que as indústrias, como eu falei no início, né? Nem todas são preocupadas, mas muitas delas são e desenvolvem um trabalho muito sério. Né? E eu sempre falo, atrás da pessoa jurídica, quem está atrás da pessoa jurídica da indústria? Somos nós. Nós estamos nos tornando mais conscientes a cada dia. Então, junto, a indústria também está se tornando. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão também. Vamos ver se eu consigo projetar um vídeo para vocês, né? Que a apresentação... E até em cima de... Pode vai colocando o vídeo aí. Eu até queria te perguntar, enquanto você vai colocando, se você puder até ir nos respondendo, como que você vê exatamente a mudança de impacto. Obviamente, você já nos trouxe números, mas a mudança cultural, quando você tem uma pessoa que encabeça um movimento e mostra mesmo, e prova com números, que eu acho que esse é um dos grandes trabalhos do gestor de resíduos propriamente, mostrar e provar com números. Muita gente gosta, não, mas me dá uma chance. Vamos, tenta fazer desse jeito, faça desse outro jeito, vamos mudar o processo, né? Então, você consegue, quando você tem uma liberdade, a gente coloca muito quando nós temos ou encontramos gestores de meio ambiente que são favoráveis a processos que sejam benéficos, a gente traz isso, porque muitas vezes sempre tem alguém que vai ser contra, né? E você trazer e provar através de números, não tem são literalmente fatos ali que você coloca, exatos para você mostrar, reduzimos X, X, Y, né? Então, acho que é com esse trabalho, com esse direcionamento que se dá através da oportunidade, a importância de ter um gestor que pense verde, né? Que a gente fala. Sim, não eu acho que é um grande desafio, mas é importante, é papel nosso, né, de profissionais da área, a fazer mudar essa visão, né, dentro das empresas. Mas eu acho que pode falar um pouquinho, se tiver alguma pergunta depois, a gente dá a sequência. Tá com som para vocês, né? Tá seguindo. A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos. E surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. Transformamos pedra em ferramenta,
planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso, não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos, deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão aparentemente inerte renascia, transformava-se. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. Em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente inscrita no nosso código genético. Assim, se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma. Transformar a própria transformação. As sementes de hoje são as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento.
Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da Terra é um compromisso que deve ser assumido pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. Mostrei pra minha mãe ontem, né, mãe? No notebook. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações. Interromper aqui. Vídeo bem forte, né? Eu gosto de dividir ele porque ele traz uma mensagem muito legal e não é de hoje, né? São de anos atrás, na Rio. Exatamente. Mas a gente já é de vários anos, né? Mas, assim, só deixar essa mensagem e assim, deixar bem claro que uma visão minha, tá? Que estou dentro da indústria há tanto tempo. Hoje não é questão política ou por necessidade de atender legislação somente. Que eu disse, não vejam a indústria como uma pessoa jurídica apenas, né? Atrás da pessoa jurídica temos nós, né? Nós estamos nos tornando melhores a cada dia, mais conscientes e buscando fazer o nosso papel. Uns mais, outros menos, né? Assim como a questão de educação ambiental é muito particular, né? Não é igual para ninguém. Mas eu acho que nós estamos no caminho e que a gente precisa intensificar e promover mais encontros como este, né? Atitudes como esta, eu acho que só agregam e só ajudam. Tá bom? De novo, queria agradecer. Tá? Obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho com vocês e a gente fica à disposição sempre que precisarem, tá bom? Isso, eu que agradeço aí em nome do grupo do Ultrafer e em nome de todos os participantes, que a síntese e a mensagem, acho que pelo menos que reverberou para mim aqui, é da importância de realmente, como eu disse anteriormente, termos e adquirirmos novos hábitos, né? Em primeiro momento, estarmos disponíveis para entender, para saber que existe possibilidade, existem novos caminhos para alcançarem resultados diferentes e resultados positivos, né? Igual você mencionou da questão da economia circular, que tanto se fala, que é exatamente, como você comentou, do fast fashion, né? Do acelero que existe no mundo, na sociedade como um todo, dessa necessidade, dessa questão, e a gente realmente parar, né? Refletir, até mais um R, né? O refletir, o repensar e todos os R's ali, que eles são autoexplicativos, né? Então, eu acho que essa aqui é a mensagem, fechou bem com esse vídeo, e eu agradeço mais uma vez aí pelo conteúdo, por aceitar o convite em participar conosco, em poder contribuir. Quanto à questão de tempo acontece, mas você vê que deu certinho, você colocou todos o conteúdo aí que você preparou para a gente. E até tinha feito aqui depois, Ronaldo, eu pedi para você, até coloquei a pergunta que mandaram aqui quanto à questão, depois você puder responder depois para a gente no chat aqui, que eu coloquei aqui do processo, um processo tão grande de industrialização, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram para serem ambientalmente corretos? Que quando você fala, lembra, igual você mencionou, da amplitude, da magnitude da empresa, da corporação como um todo, então é legal. Sim. Acho que pode ser um caminho legal ter essa resposta aí para a gente. Pode deixar que eu coloco sim, mas adianto que está relacionado à questão financeira, viu? Mas eu respondo de uma maneira mais detalhada com prazer. Legal, porque achei bem interessante a pergunta que mandaram aqui. Eu falei, deixa eu trazer. E a questão de escolha, né, também, igual você comentou, o financeiro ele acaba sendo uma consequência na economia circular, ela vai naturalmente te trazer, né? O nome já diz. Você vai tomar uma atitude que naquele primeiro momento ela pode ser mais cara, ou não optar pela mais barata, mas ela vai te dar um retorno no futuro, né? Então, sim, acho que é bem por aí.